Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? De vez em quando o Espírito Santo, ele me cobra. E o Espírito Santo me cobrou a trazer uma palavra que eu creio que vai falar ao seu coração. Mas a presença do Espírito Santo, ela traz algo diferente para as nossas vidas. E eu gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo me tocou a dizer para você neste momento. Se encontra no livro de João, um texto muito conhecido que é lá em João 10:10, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Oh, Deus é maravilhoso. O ladrão, ele vem para roubar, para matar e destruir. Mas se o ladrão viesse em forma de Satanás, se o ladrão viesse em forma de fantasma, se o ladrão viesse em forma de um monstro terrível, eu e você já perceberia. E alguns iriam fazer, aqui mesmo não. Outros iriam dizer, tá amarrado, Satanás. Outros iriam chamar São não sei quem, outros iriam chamar não sei quem. Cada um, conforme a sua fé, iria tentar expulsar o diabo de perto de si. Mas o diabo tem estratégias. O diabo nos estuda, o diabo tem tempo para nos analisar, para ver as nossas mentes, para ver onde está fraco na nossa vida. E muitas vezes ele começa a colocar ciladas que a gente começa a cair. Quando eu digo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, ele pode me usar, ele pode te usar, ele pode usar alguém que está no nosso convívio. Aí você vai falar, mas agora tudo é o diabo? Pode ser você, pode ser consequências da sua vida, das suas atitudes? Pode sim, mas eu vou provar para você na Bíblia, na palavra de Deus, que o diabo muitas vezes usa a minha vida, o diabo muitas vezes usa a sua vida, e às vezes você está clamando, você está louvando ao Senhor Jesus, mas daqui a pouco o diabo está usando a mesma língua que está louvando e que está clamando ao Senhor Jesus. Veja aquela passagem lá no livro de Mateus, lá no capítulo 16, no verso 16 de Mateus, que diz assim, uma passagem bem conhecida de todos. Mateus 16 diz assim: respondendo Simão Pedro, antes eu gostaria de explicar, Jesus estava ali reunido com os discípulos, alguns discípulos, e Pedro também se encontrava ali. E Jesus pergunta para eles, quem que as pessoas dizem que eu sou? Aí alguns respondiam que, uns dizem que tu é... Vamos ler aqui. E eles respondiam no 14, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Aí Jesus pergunta para os apóstolos que estavam ali ao redor dele, e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedrão, como sempre, se prontifica a dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí mais na frente Jesus diz o que para Pedro? No verso 17 Jesus diz assim, bem-aventurado és Simão, Pedro, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Deus revelou para Pedro que Jesus era o Filho de Deus. Pedro, eu creio que Pedro deve ter ficado cheio. Eu sou o cara, que eu ficaria, né? O próprio Jesus falando, nossa, foi revelação do Pai, né? Usado por Deus, Pedrão. Mas mais na frente, olha só, a mesma boca que falou coisas maravilhosas é reprovado por Jesus. Mais na frente, lá no verso 22, e diz assim, Pedro, quando Jesus ia dizer que ele precisava subir a Jerusalém, queria morrer, Pedro sendo usado pelo diabo, porque o propósito de Jesus não era acabar com tudo aquilo, não. O propósito de Jesus era morrer na cruz, era derramar o seu sangue para nos salvar. E se Jesus não cumprisse esse propósito, Jesus era um Cristo falho, era um Cristo que veio e falhou, mas Jesus cumpriu o propósito, que foi derramar o seu sangue por mim e por você, que não merecemos, que nós que deveríamos morrer naquela cruz. Mas Pedro, usado pelo Satanás, pelo diabo, Pedro diz para Jesus, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. E Jesus Cristo mais na frente diz assim,
disse: Pedro, arreda de ti, Satanás. Aí muita gente fala: não, mas nem tudo é Satanás. Nem tudo é Satanás, mas muita coisa é Satanás. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas é sim Satanás. Satanás que coloca, que nos dá para a gente provar, que nos coloca em situações que a gente muitas vezes está fraco, às vezes a gente não está sensível ao Espírito Santo, a gente dá legalidade e a gente aceita a oferta de Satanás. Mas Jesus sabia de tudo. Jesus sabia o momento que Pedro estava clamando, que o Espírito Santo estava sendo falado pela boca dele, ele estava sendo usado por Deus, mas também sabia usar quando dava lugar a Satanás. E muitas vezes tem gente sendo usada por Satanás no nosso meio, e nós não temos a sensibilidade de Jesus de reconhecer que é Satanás. Ah não, mas nem tudo é Satanás. Muitas vezes são nossas atitudes, mas muitas vezes é Satanás usando. Satanás quer nos tirar a paz. Satanás, ele quer roubar, ele quer matar e ele quer destruir. E muitas vezes ele vai me usar para falar mal do meu irmão, para falar mal do meu pastor, para falar mal de A, de B ou de C. E para caluniar, para difamar, para botar as pessoas no chão. E quando nós damos legalidade a Satanás, ele está usando a nossa boca e nós estamos ferindo pessoas, nós estamos ferindo famílias. E é sim Satanás, é sim usado por Satanás. Então, Satanás, ele vem trazendo as sutilezas quando a gente vê, a gente está levando um fardo que o maligno aprontou, que o maligno colocou nas nossas vidas. Infelizmente, mas é falta de sensibilidade nossa. Falta de sensibilidade nossa. E que o Senhor Jesus, ele possa nos abrir os nossos olhos espirituais. Quando Saulo teve um encontro com Deus, a situação da vida de Saulo mudou. Saulo era um cara que buscava matar, que buscava destruir os cristãos. Saulo teve um encontro verdadeiro com Deus. E ali ele ficou cego. E quando ele ficou cego, ele precisou de alguns dias, ele precisou de algum momento para as escamas dos seus olhos caírem. Eu te digo uma coisa: as escamas dos seus olhos podem demorar a cair. Não sei se é 3 dias, não sei se é 4, não sei se é 1 mês, mas um dia, Deus, o mesmo Deus que teve aquele encontro com Saulo, e que até já teve um encontro com você, mas muitas vezes você deixa ele de lado, mas muitas vezes você deixa de ouvi-lo, muitas vezes você não quer mais ter aquele prazer de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que esse mesmo Deus, que esse mesmo Espírito Santo vai voltar de novo a falar com você. Na verdade, ele já está te chamando, na verdade, ele já está clamando por ti, porque ele ama você, ele ama a sua vida, a sua alma. Você que não quer dar ouvidos a ele. Mas como Paulo, assim como Paulo, as escamas caíram em alguns dias, 3 ou 4 dias. Um dia as suas escamas também irão cair. E se eu estou assim também, as minhas também irão cair. E que a gente possa reconhecer que o diabo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas minha casa, está firmado no Senhor Jesus. A minha vida está firmada no Senhor Jesus. Satanás, ele pode me usar, mas se eu der lugar, porque se o Espírito Santo estiver dentro de mim, se o Espírito Santo fizer parte do meu dia a dia, Satanás não vai ter brecha. Que Deus te abençoe, que Deus possa te usar, que Satanás possa passar longe da sua vida, porque quando ele entra, quando ele chega perto das nossas vidas, ele faz estrago, ele causa dor, ele causa doença, ele causa estrago nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele traz leveza, ele traz paz, ele traz refrigério para as nossas vidas e para a nossa alma. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?